Oi, pessoal, como vocês estão? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rafaela Romano. Eu trago assuntos relacionados a criptomoedas, economia e disrupções tecnológicas como um todo. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a WorldCoin, que talvez seja um dos projetos mais polêmicos da história das criptomoedas. Particularmente não é dos meus tipos de projeto favorito, mas eu passei o dia estudando, lendo white paper e pesquisando para apresentar para vocês. Antes de começarmos o vídeo, peço que vocês se inscrevam no canal e também deixem os seus comentários, principalmente sobre o que vocês estão achando desse projeto, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar. Talvez vocês tenham hoje ouvido falar sobre o projeto, principalmente relacionado ao alto desempenho que ele teve. Hoje, a WorldCoin foi listada em várias exchanges e por isso ela teve um grande desempenho de preço. Eu vou mostrar já aqui para vocês o gráfico para a gente já começar, né? Então, a moeda foi lançada aqui a 0,19 dólares, né? Teve um super estirão de preço durante a primeira hora de lançamento e depois ela teve uma pequena queda aqui, não tão expressiva, né? Principalmente em relação a essa subida inicial e depois teve uma estabilidade, depois que caiu um pouco, né? Teve uma estabilidade no preço e ficou sendo negociado aqui na faixa dos 2 dólares. Mas qual é o grande ponto desse projeto? Esse projeto tem como fundador um cara que ultimamente anda super em alta no mercado global de tecnologia, que é o CEO do OpenAI, que é o responsável pelo chat GPT. Para quem nunca ouviu falar desse cara, ele chama Sam Altman e além de ser atualmente o CEO do OpenAI, ele também foi presidente do Y Combinator, né, que é considerado uma das maiores aceleradoras de startup do mundo. E ele fundou esse projeto junto com um outro cara, que é ainda mais desconhecido, que chama Alex Bunia, que é o CEO de uma empresa chamada Tools for Humanity, que está por trás do desenvolvimento do hardware, que talvez vocês tenham visto, né? Que é basicamente uma bola redonda espelhada, que é usado para o funcionamento da WorldCoin. Mas o que é a WorldCoin? Eu até quero começar lendo aqui para vocês a descrição do próprio white paper deles, né? Que eu acho que é interessante para que vocês saibam nas próprias palavras dos fundadores o que é esse projeto, né? Então, basicamente, a WorldCoin é um projeto que tem como missão criar uma identidade global, né, com uma inclusiva de forma global, que tem como objetivo e que pode vir a gerar uma grande oportunidade econômica, enquanto preserva a privacidade, aumentando, né, os processos democráticos. Inclusive com o potencial de criar um UBI, né, que para quem não conhece, Renda Básica Universal, financiado por inteligências artificiais. Basicamente, esse projeto parte de 3 premissas, né? Elas até estão aqui, que é a seguinte: na era digital, a gente vai ter cada vez mais inteligências artificiais populando o ambiente digital. E que por isso é necessário esse primitivo digital que prove que um humano é um humano, ou seja, que garanta que nós possamos dizer quando determinado humano é realmente um humano único, exclusivo. O que, por exemplo, é um pouco difícil com as contas das redes sociais, né? A mesma pessoa pode ter várias contas. Da mesma forma, a mesma pessoa pode ter várias wallets. Então, eles querem resolver o problema da identidade digital, que vai ser, na opinião, inclusive, do próprio projeto, cada vez mais necessário e mais urgente à medida que
cada vez mais as inteligências artificiais fazem parte do cotidiano digital. Então, né, essa prova de personhood, que a gente pode chamar uma prova de personalidade, a prova de humanidade, né, ela é inexistente e ela é um primitivo digital necessário. É interessante a gente ter essa rede que incentive os usuários a adicionar humanos reais à rede, né? Isso é até uma expressão um pouco estranha, mas é isso. E que, para esse projeto ser viável, é necessário um hardware de biometria. E é aqui que as coisas começam a ficar um pouco estranhas, né? Então, durante o desenvolvimento do white paper, né, eles começam a dizer, cara, até aqui, acho que é interessante para quem quiser se aprofundar nesse ponto, né? Eles analisam, não sei porque essa página especificamente está dando erro algumas vezes, mas eles especificam que existem vários tipos de sistemas de identidade digital, mas que todos eles têm algumas falhas ou alguns problemas, né? E analisando vários sistemas de identidade, como por exemplo o próprio KYC, eles dizem: a biometria é o melhor sistema dentre todos os sistemas possíveis. E dentre todos os sistemas de biometria, a íris é o melhor sistema de todos. E aí eles analisam também porque a íris especificamente é o melhor sistema dentre todos os sistemas, adicionando, enfim, várias discussões científicas, matemáticas, para chegar a esse ponto de afirmar. Então tá, esse sistema é o melhor de todos. Mas claro, como todos nós sabemos, né, dados, principalmente dados de biometria, são dados super sensíveis. E aí, bem como inclusive eles dizem, né, aqui, é que eles garantem a privacidade, segundo o projeto, né? E o projeto garante a privacidade usando um negócio principalmente conhecido, obviamente, né, chaves criptográficas, essa informação, criptografando as informações usadas para esse tema, já vou explicar um pouquinho mais de como esse tema funciona, e também usando uma coisa que é muito importante dentro de cripto, chamada prova de conhecimento zero. Para quem nunca ouviu falar desse conceito, prova de conhecimento zero é quando alguém consegue provar que uma declaração da outra parte é verdade sem desvendar, né, ou sem mostrar as informações, qualquer outra informação além da afirmação de que ela sabe, né? Então, é um sistema que consegue provar a veracidade de uma informação, principalmente para terceiros, sem mostrar o conteúdo daquela informação para terceiros, né? Então, eu consigo dizer assim, aquela pessoa sabe realmente o que ela diz saber, mas ela não precisa dizer o que ela sabe para que a gente saiba que ela realmente sabe. Parece um pouco estranho, né? Mas aqui tem esse casinho que é bem interessante, né? Então, assim, faz de conta que esse cara, Bob e Alice, né? Normalmente, como tem em cripto, principalmente os nomezinhos, o Bob quer saber se a Alice sabe como abrir essa portinha aqui. Mas a Alice não quer mostrar a chave, nem quer dizer como é que abre. Mas ela precisa garantir pro Bob que ela consegue abrir aquela porta. Então, o que ela faz? O Bob vai vir, né, uma vez aqui, por exemplo, e dizer assim, eu quero que tu saia pela... ela vai, enfim, andar aqui, e aí o Bob vai chegar até aqui e vai falar assim, eu quero que tu saia pela entrada A, né? Se a Alice já estivesse aqui, ela conseguiria sair por aqui mesmo sem saber. Aí depois o Bob vai chegar e dizer assim, eu quero que tu saia pela entrada B. E aí, enfim, se ela estivesse aqui, ela também sairia. À medida em que o Bob repete essa mesma pergunta alguma vez a Alice vai precisar passar pela porta para que ela consiga sair pela entrada que o Bob pediu, né? Então, dessa forma, ela vai conseguir provar para ele que ela sabe qual é a senha dessa chavezinha, para abrir a porta, qual é a chave que abre a porta, né? Para que ela possa passar entre esses dois caminhos sem dizer qual especificamente é a chave. Então, por que eu expliquei tudo isso? Basicamente, como esse sistema vai funcionar. As pessoas baixam o aplicativo, né? Vocês podem entrar depois, se vocês se interessarem,
no site. Um aspecto interessante que esqueci de falar, né? Já tem mais de 2 milhões de pessoas que fizeram esse escaneamento da íris, né? Que eles vão contando em tempo real. Hoje, o projeto foi lançado hoje, né? Eles também anunciaram, oficialmente lançado hoje, eles anunciaram 1.500 dispositivos de scanner, né? No mundo inteiro. No Brasil, a gente tem já em dois lugares, 2 estados, né? No Rio de Janeiro e em São Paulo. Mas, basicamente, você baixa o aplicativo. Dentro desse aplicativo, ele vai dizer onde está o orb mais próximo. O orb é esse mecanismo, né, um hardware de leitura de biometria de íris, desenvolvido especificamente para esse projeto. Então, você chega lá, você faz essa leitura da sua íris, esse dispositivo vai analisar, vai criar um hash da imagem da sua íris, vai bater com o banco de dados deles, né? Então, assim, nesse momento, o que é importante não é, e na verdade não existe um vínculo de identidade entre a informação da biometria e a pessoa. O que eles precisam é garantir que a biometria registrada não foi registrada nenhuma outra vez. Então, eles pegam esse dado da íris, batem com o banco de dados. Se essa íris não tiver sido registrada ainda, esse registro é feito. Caso ela já tenha sido registrada, o registro é recusado. Aí é exibido um QR Code que a pessoa lê com o celular para conseguir vincular ao wallet aquela identidade, e a partir desse momento ela é elegível para ganhar os tokens do projeto. Aí acho que é importante interessante, né, a gente dar uma olhada aqui nessas questões especificamente em relação ao token, né, que acho que talvez seja um dos aspectos que mais interesse a maior parte das pessoas, caso vocês tenham coragem de fazer o escaneamento da íris de vocês, né? Então, basicamente, os tokens vão ser distribuídos, dados, né, aos indivíduos que submeterem a essa identificação, essa prova de humanidade. E esse token vai poder ser usado também como um token de governança, a ser utilizado para definição do futuro do projeto, né? O projeto começa com um supply inicial de 10 bilhões de tokens. A inflação inicial é 0, mas ela pode mudar com o tempo. E aí, o que acho que é interessante, né? É que eles dizem, né, nesse momento que os tokens não vão ser ofertados para os estudantes especificamente dos Estados Unidos, né? Aqui eu quero voltar um pouquinho nessa polêmica, mas antes, só para dizer para vocês, né? Então, o objetivo daí vai ser usar esse token como um token e um voto, sendo que um token uma pessoa, devido a esse mecanismo de verificação da identidade. E a comunidade vai poder também definir outros casos de uso para o token à medida em que o projeto está sendo desenvolvido, né? O projeto é desenvolvido na rede do Ether, mas grande parte das transações ocorrem via bridge do Optimism. Então, grande parte das movimentações das transações da vida do token vai acontecer no Optimism. Os desenvolvedores e o time fica com 9,8% dos tokens, e uma parte relevante também aqui, né, de 13,5% fica com os desenvolvedores do Two for Humanity, que é o responsável pela manutenção tanto do app quanto pela criação do Orbit. Alguns aspectos importantes que acho que todo mundo perguntaria, né? O código do dispositivo, né, do hardware do Orbit, ele é open source, tá disponível no GitHub para quem quiser dar uma olhada, né? Nesse projeto tem todos os dados disponíveis. O projeto diz que ele tem como objetivo se tornar o mais descentralizado possível com a ajuda da comunidade, tem como objetivo dar o poder da decisão para as pessoas, sendo que todo mundo, teoricamente, pode ganhar simplesmente provando que é um humano de verdade, né? E aí,
lendo o white paper, a gente vê. Então tá, é um código open source, usa um sistema de criptografia, usa um sistema de conhecimento zero. Dizem que não armazenam os dados, né? Então, à medida em que o Orbit capta a informação da íris depois desse dado ser excluído. Então, à medida em que você vai lendo o white paper, né? Você vê todas as boas intenções relacionados aos potenciais usos disso, né? Votação, sistemas mais democráticos, criação de renda básica universal, criptografia e tudo isso, né? Mas aí as coisas começam, né, a cheirar um pouco mal. Uma das coisas que me incomodou, a primeira coisa que me incomodou foi isso aqui, né? Então eu fui ver onde que esse projeto tinha tido maior, digamos, adoção, né? E aí acontece que grande parte dos primeiros testadores, eles vieram de países, né, e de zonas em desenvolvimento. Então a gente não tem Estados Unidos, Europa é o menor de todos aqui, né? A gente teve um processo de incorporação e teste do projeto muito grande na Ásia e na África, o que é um aspecto tanto quanto controverso, porque o que aconteceu foi que eles não quiseram testar e fazer o processo de divulgação também, assim, mais massivo, em locais onde existe uma rígida legislação em relação à proteção de dados. Eles preferiram fazer esses projetos em lugares em desenvolvimento cujas leis são mais flexíveis, digamos assim, né? E aí eu me deparei com essa matéria do MIT que acendeu algumas outras dúvidas em relação ao projeto, né? É um artigo bem grande, né? Eu vou deixar aqui nos comentários depois para você. É um artigo realmente grande que eles basicamente fizeram um processo de pesquisa muito intenso com os primeiros testadores do projeto e os responsáveis, né, por coletar essas informações em locais principalmente pobres do mundo. E aí, o que eles descobriram? Eles descobriram que durante esse processo de teste, os representantes da WorldCoin, que eram responsáveis pela coleta desses dados, coletavam também e-mails e telefones. Que o processo, né, de coleta desses dados veio muito com o processo... Opa, achei que eu tava compartilhando a tela aqui, gente. Desculpa, essa é a matéria, tá? Então, eles fizeram essa coleta de e-mails e de telefones, vieram em zonas de desenvolvimento, eles ofereceram dinheiro e fizeram promessas, digamos, né, de um futuro promissor por conta dessas moedas. E, inclusive, tem alguns casos relacionados a pagamento para os governos locais para a implementação destes testes nesses locais pobres, zonas rurais, lugares em que as pessoas não falam inglês, né? E grande parte da documentação está em inglês. E dentro dessa matéria, eu achei também alguns dados relacionados... Porque no white paper eles dizem, cara, tipo, esses dados não estão sendo coletados, tá tudo muito bem, todo mundo protegido, né? E aí, quando você abre esse documento, especificamente, que é o documento de privacidade, tipo, um olhar profundo sobre a questão da privacidade, existem algumas coisas um pouco estranhas, assim, né? Então, eles falam, não, na verdade, a imagem, a custódia dessa imagem, ela pode ser feita caso o usuário opte, elas são importantes para fazer o improvement da segurança e para poder treinar esses dados. Por mais que existam essas opções, eles estão fazendo um processo de research contínuo em relação à privacidade desses dados, né? Então, assim, é um documento que te deixa também com uma pulga atrás da orelha, confesso, né? E aí, você vai continuando nessa matéria feita pelo MIT e realmente algumas coisas vão ficando bem estranhas, né? Principalmente em relação aos primeiros beta testers que disseram, né, que, cara, eles tinham que fazer a coleta de dados, além das coletas de biometria, tinha também biometria da íris, tinha coleta de biometria facial, coleta de imagem de corpo todo,
que houve o pagamento, né, de algumas pessoas de alto escalão para a implementação dessas políticas, que a galera achava que era uma ajuda do governo, porque alguns desses testes tinham sido feitos durante a Covid, que muitas pessoas fizeram achando que iam receber ali uma oferta entre $25 e no final receberam um token que não tem a menor ideia de como converter, se vão poder converter, disseram que o representante ia voltar lá para fazer pagamento desses fundos, mas nunca mais voltaram. O pessoal não tem um grande manejo desse mundo cripto, provavelmente nunca vai ver esse dinheiro de volta, então foram usados como os primeiros testers e, enfim, não tiveram muitas informações de nada, os dados foram recrutados, né, de uma forma não muito satisfatórias. Aqui tá falando, né, essa questão de vídeo com as faces, scanner 3D do corpo inteiro, esses primeiros testers, né? Deixa eu ver o que mais que tem interessante aqui para falar para vocês. Essa questão, né, de que principalmente nas primeiras comunicações eles falavam que tinham que usar esses dados para treinar o algoritmo e que depois não precisariam mais disso. Até esse termo, né, criptocolonialismo, que eu achei interessante que eles trouxeram. E tem também uma thread, né, que o próprio Edward Snowden faz em relação a essa questão dos scanners, né, de corpo, e basicamente diz, cara, não catalogue, né, os seus dados de biografia de olhos, né, não importa se você está usando essas provas de conhecimento zero, é uma ideia ruim, não faça isso, né. Então, assim, o que eu tenho para dizer para vocês? Todo mundo é livre para fazer o que quiser com o próprio corpo, particularmente eu não acho uma boa ideia. E tá bom, pode ser que eles tenham as melhores intenções do mundo, mas a forma, às vezes, como isso é coletado pode ser muito ruim. Durante até no white paper ali, na parte em que eles estão fazendo as comparações entre os diferentes tipos de sistema de autenticação, inclusive eles citam, né, como por exemplo, é possível algumas daquelas coisas serem usadas da melhor forma possível, mas mesmo naquelas que são categorizadas como sendo usadas possivelmente de formas boas, nós sabemos que não são. Então, assim, por mais que uma tecnologia possa ser usada de uma forma a garantir a privacidade, isso não garante que ela será usada de forma a garantir a privacidade. Então, isso significa que qualquer pequeno deslize no uso dessa tecnologia, a gente pode estar dando um poder absurdo em relação aos nossos dados para sei lá quem no final das contas, né? Então, a minha dica na matéria, né? Desculpa, antes só pra falar isso, na matéria eles citam, né, que a galera falou assim, só por curiosidade, eu fui lá só por curiosidade, então a gente já tem 2 milhões de pessoas que provavelmente cederam os seus dados por curiosidade, porque até o momento não tinha mercado para esse token, né? E acho que a curiosidade, diz o ditado, né? A curiosidade matou... Não sei quem a curiosidade matou, vamos ver aqui. A curiosidade matou o gato. Esse é o ditado, né? Então, eu acho que é importante que a gente deixe as nossas curiosidades alocadas em coisas que realmente vão ter um resultado melhor pra gente e que nós tenhamos mais cuidados com os dados que a gente disponibiliza aí pelo mundo, porque é realmente uma coisa muito sensível, com um poder de catástrofe muito grande para o futuro. Mas acho que no final do dia, né, o direito é de cada um, mas acho que é importante que vocês leiam o white paper, leiam esse documento especificamente em relação à política de privacidade, para que pelo menos vocês estejam vocês tenham conhecimento sobre o que está sendo feito, o que pode ser feito. E é isso, pessoal. Eu vou deixar também os links nos comentários para que vocês possam fazer suas próprias leituras e tirarem as suas próprias conclusões. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, por favor, compartilhem também nas suas redes sociais e a gente se fala em breve. Até mais!